Parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, outros magistrados vão discutir hoje na Câmara as boas iniciativas adotadas pelo Poder Judiciário para garantir assistência à população. A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça, que promove nesta tarde o primeiro seminário Práticas Judiciais Inovadoras. É sobre esse tema que nós conversamos agora com o deputado Wellington Fagundes, presidente da Frente. Muito bom dia, deputado Wellington Fagundes, enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É uma satisfação estar aí esclarecendo a vocês sobre um tema tão importante como esse. Sem dúvida nenhuma, a gestão pública, qualquer gestão, em qualquer área, não só a pública, mas a gestão pública passa por um momento de praticamente refundação das suas práticas, né? Porque as novas tecnologias vêm para auxiliar, há também uma compreensão muito maior da sociedade dos seus direitos. O senhor pode resumir para a gente o que esses dois elementos e todos os elementos que dizem respeito às práticas de gestão, principalmente dentro do judiciário, têm levado a uma melhoria da prestação desse serviço público que é fundamental, um dos principais do Estado? Bom, é importante dizer, Lincoln, que a Frente Parlamentar Mista pelo Aperfeiçoamento da Justiça, ela vem, quando mista, é importante dizer também à população, que ela é representante do Congresso, ou seja, da Câmara e do Senado. Então ela se formou exatamente por essa ansiedade, por esse momento que todos nós vivemos, em buscar uma justiça célere, porque a justiça demorada, ela às vezes, normalmente, prejudica muito a vida das pessoas. Uma justiça demorada que acontece no Brasil, às vezes o processo demora 20, 30 anos, e quando vai se julgar o processo, a pessoa já até morreu. Então, passa a ser uma justiça injusta. Então, o objetivo nosso é exatamente aproximar os poderes, o poder judiciário, do poder executivo, do parlamento, para que a gente encontre mecanismos no sentido de fazer com que o mecanismo de aperfeiçoamento da justiça possa contribuir para essa celeridade, ou seja, para fazer com que a justiça ela dê a resposta de pronto para a sociedade. E muitas práticas inovadoras têm sido criadas no Brasil por iniciativa de juízes, do Ministério Público e até por sugestões também dos militantes na área, como os advogados. Então, hoje há essa clara definição de todos nós que o pilar principal da democracia, é claro que é o Poder Judiciário, né? Mas o Congresso Nacional, ao fazer a lei, mas leis também que sejam práticas, leis que sejam execuíveis, leis que sejam possíveis de ser seguidas, porque no Brasil também nós temos aí a fama de que é um país com excesso de leis. E às vezes as leis são criadas, principalmente no caso da nossa Constituição, e até hoje muitos artigos delas não foram regulamentados. Então, o objetivo principal nosso com esse seminário hoje também é permitir a discussão já dessas práticas inovadoras para estimular a sociedade e todos os setores, as instituições brasileiras a procurar esse caminho para que a gente possa fazer a justiça mais justa no Brasil. Deputado Wellington Fagundes, vou pedir então para o senhor citar exemplos dessas práticas inovadoras, exemplos inclusive que serão premiados hoje nesse evento, né? E também vou te perguntar uma prática, por exemplo, que foi considerada muito boa, que deveria, né, acelerar os processos na justiça brasileira e que por algum motivo de força maior não deu certo. Bom, nós estamos hoje lá nesse seminário, nós vamos destacar 3 pontos, né, que já são ações premiadas pelo Instituto Inovare, ou seja, já são ações que foram criativas, inéditas, como é o caso da justiça restaurativa, que será apresentada pela juíza Léa Martins, que é a coordenadora aqui. Esse programa foi criado em 2006 e ele busca ampliar a capacidade de mediação e resolução dos conflitos em crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, a justiça restaurativa, ela incentiva a aproximação entre as instituições formais da justiça, criminal e também de controle informal, por meio de participação de todos os envolvidos, inclusive a própria comunidade. Como você sabe, a população é importante destacar isso, inclusive a maioria dos crimes elucidados no Brasil se dá pela participação efetiva da comunidade. Quando alguém
tem um vizinho que está com práticas anormais, com práticas diferentes, se ele comunica aos meios, à polícia, enfim, com certeza aquilo vai ser averiguado e a maioria desses crimes são feitos com essa participação, comunidade e os poderes, principalmente o poder repressivo, que é a polícia, mas também o próprio judiciário inovando, indo lá, buscando encontrar-se com a sociedade. Outro tema também que será debatido hoje pelo Dr. João Batista Galhardo, de São Paulo, que ele vai estar abordando o núcleo de atendimento integrado, que é desenvolvido pelo TJ de São Paulo. E ele será apresentado por esse coordenador e o programa busca principalmente dar mais efetividade ao cumprimento das medidas socioeducativas, principalmente dos menores infratores. Aí ele coloca no mesmo espaço físico, ele reúne todos os órgãos do sistema da justiça e também do sistema de rede de proteção ao atendimento ao jovem, para buscar com que esse ato infracional seja não só a pena, mas seja encontrada uma forma de ressociabilização do jovem, principalmente o jovem, né, que às vezes cometeu um crime. E eu sempre tenho dito que ninguém nasce bandido, alguém se transforma em bandido porque foi uma criança que não teve a oportunidade da educação, não teve uma família, não teve um lar, ficou abandonado, entendeu? Então essas crianças, e hoje, infelizmente, a maioria dos presos também nas penitenciárias são jovens de 30, de faixa de 25 a 35 anos. Então, a gente precisa fazer com que essa massa também, ela tenha a oportunidade de ser ressociabilizada. Então, essas práticas que já foram, inclusive já é um prêmio, será mais um tema a ser discutido. A terceira será a conciliação nos feitos de família, e será ministrado pela doutora Ângela de Lourdes Rodrigues. Ela é de Belo Horizonte e ela também vai explicar com isso, então, o funcionamento dessa central de conciliação. Ela foi instalada em 2002, lá em Belo Horizonte, e ela é aplicada para todo o estado de Minas Gerais. Esse serviço, inclusive, atua nos processos da Vara da Família e busca, principalmente, a redução dos processos judiciais por meio de audiências de conciliação. Ou seja, o juiz chama as partes, a família, e procura, ao invés de fazer um processo delongado, mostrar os caminhos e tentar solucionar de uma forma mais fácil. E eu tenho experiência disso, inclusive com uma pessoa muito ligada, parente meu, que era advogado, e ele sempre procurava fazer esse trabalho. Quando o cliente chegava, ele, ao invés de já buscar trabalhar na causa, causa jurídica, ele buscava, inclusive, orientar, e muitas vezes, às vezes, uma discussão que estava em casa, por falta de um mediador, essa discussão ia para as barras da justiça. Então, o próprio juiz pode fazer isso de forma, porque é uma pessoa experiente, uma pessoa que está convivendo no dia a dia com inúmeros processos, ele tem essa capacidade de poder também orientar a melhor forma para fazer, inclusive, a integração da própria família. Então, esse é o objetivo hoje do seminário, fazer explicações, orientar, discutir com a sociedade de que forma nós possamos estimular a essas práticas inovadoras da justiça. Agora, uma coisa que se discute muito quando se fala em gestão dentro da justiça é que os juízes, os magistrados, que são os operadores, né, do direito, acabam, às vezes, muito atribulados e muito sobrecarregados pelas tarefas administrativas de suas respectivas varas, das turmas, dos colegiados, dos tribunais, e isso acaba atrapalhando muito o desempenho deles enquanto juízes, sua função precípua. Isso também precisa ser repensado, e isso já está sendo de alguma forma tratado por práticas inovadoras dentro do judiciário, deputado? Olha, através da frente parlamentar, inclusive nós estamos propondo uma PEC para fazer com que os juízes agora sejam eleitos entre todo o sistema. Por quê? Porque muitos juízes, eles são presidentes dos tribunais por antiguidade. Ou seja, ele chega a uma certa idade, o tempo de serviço, ele é obrigado a executar a presidência, com isso, setores administrativos que ele não tem, digamos, a maior habilidade para aquilo. Então, a eleição direta vai permitir com que aqueles juízes que têm mais característica, que tem mais interesse pela área administrativa, possam, inclusive, se formar para isso. Com isso, inclusive, dando aos tribunais uma administração mais, digamos, mais
completa, uma administração mais especializada, uma administração em que vai fazer, inclusive, com que os recursos que são aplicados, recurso público no Poder Judiciário também, não sejam desperdiçados. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, o problema não é só a questão da falta de recursos, é também a questão da gestão. Você olha em todos os setores aí da sociedade, principalmente hoje a saúde, a educação, a gente vê um desperdício muito grande. E como o próprio ministro Gilmar Mendes disse, realmente no Brasil você depara com prédios suntuosos da justiça em alguns locais e vai lá no interior e de repente o juiz, para despachar um processo, não tem o papel, ele tem que levar o papel de casa. Então também essa questão da administração do poder judiciário é extremamente importante que você coloque pessoas vocacionadas, ou seja, juízes que possam ter, através da eleição direta, mais vocação e mais vontade, inclusive, de exercer aquela função. Deputado,